Olá, irmãos, graça e paz. Tá tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma aula da nossa Confissão de Fé de Westminster. Na aula de hoje nós vamos trabalhar o capítulo 16 da Confissão de Fé de Westminster, que trata do assunto das boas obras. Esse é o nosso assunto para a nossa aula dessa semana, as boas obras. E eu quero começar dizendo que a vida cristã pode ser comparada a uma árvore frutífera. E sendo uma árvore frutífera, ela produz os seus frutos. E qual é o fruto dessa árvore? O fruto ou os frutos dessa árvore são exatamente as boas obras, né, que nós devemos produzir como crentes em Cristo. Porém, é preciso que a gente entenda que, conforme Paulo nos ensina em Efésios, capítulo 2, essas obras que o crente pratica, elas não são produzidas ou não são originadas de nós mesmos, nós não somos os autores dessas obras, mas essas obras são originadas no próprio Deus. É Deus quem origina essas obras, é Ele quem prepara essas obras e dá ao crente, coloca, por assim dizer, na árvore da vida do crente, para que o crente possa então produzir. As árvores de verdade, elas produzem os seus frutos porque Deus é quem faz produzir nelas os frutos. Árvores que Deus não quer que produzam frutos são árvores estéreis. Aquelas que Deus quer que produzam frutos, Deus faz com que elas produzam frutos. Então são os frutos das árvores são dádiva de Deus. Da mesma forma, na vida cristã, a vida cristã sendo comparada a uma árvore e ela produz frutos, e esses frutos são as boas obras, é Deus quem prepara essas boas obras para que o crente possa praticar, para que o crente possa andar nelas. Então, vamos entrar em alguns pontos da Confissão de Fé a respeito do assunto. A primeira coisa que a Confissão de Fé chama a nossa atenção é sobre a relação entre as boas obras e a palavra de Deus, a relação entre as boas novas e a palavra de Deus. A Confissão de Fé quanto a isso diz assim: boas obras são somente aquelas que Deus ordena em sua santa palavra. Ou seja, então aquilo que está fora da palavra de Deus nós não podemos chamar de boas obras. Boas obras são apenas aquelas que a Bíblia chama de boas obras. Por exemplo, Miqueias capítulo 6 e o versículo 8 diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E que é que o Senhor pede de ti? O que é que o Senhor pede de ti? Ele diz: que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que compreendeis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o que é que a gente encontrou nesses textos? Nesses textos, temos a revelação de Deus sobre quais obras Deus deseja que nós realizemos. Geralmente, quando a gente fala em boas obras, as pessoas se limitam a falar em caridade, fazer caridade. Certamente que fazer caridade está dentro da obrigação cristã, mas boas obras não se limitam à caridade e não são sinônimos de caridade. O Espiritismo, por exemplo, enfatiza tanto a caridade que diz que sem caridade não há salvação. O Catolicismo Romano enfatiza muito a questão também da caridade como obras. Mas quando a gente se volta para essas passagens que a gente acabou de ler, de Miqueias 6:8, de Romanos 12:2, aqui nós encontramos nessas passagens que as obras que Deus deseja que nós realizemos são praticar a justiça, ou seja, fazer o que é reto, porque Deus odeia a injustiça. Deus odeia a injustiça. Então nós devemos amar a justiça. Por quê? Porque Deus em seu caráter é justo e Ele quer que nós reflitamos o caráter justo dele em nossa vida. Deus requer de nós, nessa passagem também, Deus trata sobre amar a misericórdia, né? Nós devemos ser misericordiosos com os outros. Tiago diz que o juízo vai ser sem misericórdia
o juízo de Deus, né, vai ser sem misericórdia, sobre aquele que não exerceu a misericórdia, a lei áurea, né? Aquilo que você quer que os homens façam para você, faça primeiro você a eles. Então, se você amanhã quer que alguém seja misericordioso com você, então seja misericordioso com alguém hoje que precisa da sua misericórdia. Então, aquilo que você quer que alguém faça por você, depois faça por alguém hoje. Então, Deus pede que nós amemos a misericórdia, e também essas passagens falam sobre uma vida de humildade diante de Deus, uma vida sem soberba, uma vida sem altivez, uma vida sem cabeça erguida contra os outros e contra os céus, mas uma vida humilde, sabendo que a nossa suficiência vem de Deus, que Deus é quem nos torna suficientes em todas as coisas. E diz mais essas passagens que nós devemos nos afastar do mundo, ou seja, devemos fugir do mundanismo, das práticas mundanas, dos pecados mundanos, para viver uma vida de santidade. Então, são essas algumas obras que a Bíblia menciona que nós devemos andar nela. Então, nelas, eu vou repetir: praticar justiça, amar misericórdia, viver uma vida de humildade diante de Deus e se afastar de uma vida mundana. Deus nos tirou do mundo, então não tem cabimento o crente querer voltar para o mundo. O crente tem que buscar viver uma vida de santidade. Quando dizemos que Deus nos tirou do mundo, queremos dizer que Deus, não queremos dizer que Deus nos tirou desse mundo físico, pois ainda estamos nesse mundo físico, mas Deus nos livrou desse mundo decaído, desse mundo perverso, corrompido, e nos trouxe para uma vida de santificação, para uma vida de louvor e adoração ao nome dele. Portanto, meus queridos irmãos, Deus requer que todo crente obedeça à sua palavra, praticando estas boas obras. O crente então deve examinar dia a dia a palavra de Deus para ter o cuidado de cumpri-la, de obedecê-la. Então, eu só obedeço aquilo que eu conheço. Se o crente não lê a palavra, se o crente não medita na palavra, ele não conhece a palavra e, consequentemente, ele não vai praticar a palavra. Daí, é necessário que a gente tire diariamente um tempinho para que a gente leia a palavra e medite nela, e então a gente coloque essa palavra em prática. Voltando para a confissão de fé, ela diz que estas boas obras são fruto e as evidências de uma fé viva e verdadeira. Ou seja, somente o crente verdadeiro, um crente genuíno é capaz de praticar a justiça, de amar a misericórdia, de viver uma vida de humildade e de afastar-se do mundanismo. Isso aqui são coisas que somente um crente verdadeiro pode praticar, né? Então, não basta o crente arrotar que ele tem fé, não basta ele dizer que tem fé. Vocês se lembram que numa outra aula sobre fé, eu abordei que há vários tipos de fé. Então, a pessoa, ela diz assim: eu tenho fé, mas que tipo de fé ela tem? Uma fé histórica ou uma fé morta? Uma fé temporal? Uma fé passageira? Ou a fé que ela tem é uma fé genuína, a fé salvadora? Então, tem muita gente que tem fé, que diz que tem fé, mas essa fé não está fundamentada no coração regenerado, não está fundamentada no coração transformado pelo poder de Deus, pelo poder do Evangelho. É apenas uma fé histórica, uma fé morta, uma fé que não transforma a vida da pessoa. Tiago menciona os demônios. Ele pergunta assim: você crê que Deus é um só? Aí Tiago diz: se você crê, você faz bem. Porém, os demônios creem e tremem. Ou seja, os demônios creem firmemente que Deus existe, mas eles continuam demônios. Por quê? A fé que os demônios têm não é salvadora. Então tem muita gente que está na igreja, se diz crente, que tem fé, mas que não é uma fé salvadora. Então não basta o crente dizer que tem fé. Essa fé tem que ser comprovada, tem que ser evidenciada por boas obras. A fé não evidenciada é morta, é vazia, não tem significado. Lembra de Tiago, que diz que o corpo sem espírito é morto, né? Para que serve um corpo sem o fôlego da vida? Para que serve o corpo sem alma? Somente para ser enterrado. Aí Tiago diz: da mesma forma é a fé que não é evidenciada pelas obras. Então as obras evidenciam a verdadeira fé. Tiago, essa passagem que eu citei decorado, eu quero citá-la lendo. Tiago 2,18
Tiago 2,18, 22 e 26 diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Isso está em Tiago 2, 18, 22 e 26. A importância das obras acompanhando a fé, como evidência da fé, como fruto da fé. A verdadeira fé é evidenciada pela obediência. Uma pessoa que se diz crente no Senhor Jesus, mas uma pessoa que é marcada, que é caracterizada pela desobediência, tem alguma coisa errada com a fé que essa pessoa diz que tem. Quando a obediência está ausente na vida do crente, a sua fé é apenas um mero concordar intelectual com as palavras da verdade, nada mais. Então é preciso prática. Então nós devemos ter cuidado com a fé apenas falada, temos que ter cuidado com a fé fingida, temos que ter cuidado com a fé que apenas a gente diz que tem, mas que é uma fé que não é evidenciada através dos frutos. A fé tem seus frutos, as obras. Então a fé verdadeira, ela é evidenciada através das obras. Jesus mesmo mostrou a necessidade de seus discípulos praticarem sua palavra. Por exemplo, Mateus capítulo 7, versos 24 a 27, diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Isso é o que está escrito em Mateus 7, do 24 ao 27. Então, note que Jesus fala aqui sobre a prática da palavra, e ele usa a ilustração aí de dois construtores, né? O homem que construiu uma casa na rocha e o outro que construiu a casa na areia. Aquele que construiu a casa na rocha construiu uma casa firme, aí veio a chuva, veio o vento, veio a enchente, e tudo combateu contra aquela casa, mas ela permaneceu firme porque estava fundamentada na rocha. Mas aquele que edificou a casa sobre a areia, veio a tempestade, veio o vento, veio a enchente, combateu contra aquela casa e ela caiu, e o texto diz que foi grande a ruína daquela casa. Então veja que Jesus usa essa ilustração para mostrar aquele que cumpre a palavra, que guarda a palavra, e aquele que não cumpre a palavra, aquele que não guarda a palavra. Portanto, meus irmãos, nós somos chamados não apenas para entender intelectualmente a palavra, mas somos chamados para praticar a palavra que nós entendemos. Tiago também, no capítulo 1, versos 22 ao 24, também fala sobre a questão da necessidade da prática da palavra. Ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Então, é a pessoa que chega no espelho e dá uma olhada rápida no seu rosto, se está tudo em dia, né? Se está tudo em ordem. Aí sai, aí para e diz: rapaz, eu nem prestei atenção como é que está o meu penteado, né? O meu, não preciso nem me preocupar com isso, né? Mas a pessoa sai do espelho, a mulher, né? A menina, a moça, aí diz assim: eu nem vi se eu estava de batom, eu não vi se estava tudo certinho aqui. Aí se esquece de como estava a sua aparência. Então, Tiago diz que assim é aquele que apenas lê, ou é apenas aquele que ouve, mas não coloca a palavra em prática. E veja que Tiago diz que aquele que apenas ouve a palavra e não pratica está se enganando, achando que está tudo bem quando não está tudo bem. As coisas estão bem em nossa vida espiritual quando nós praticamos a palavra, não apenas quando ouvimos a palavra. Então, bem-aventurado é aquele que ouve a palavra, e bem-aventurado é aquele que guarda a palavra dessa profecia.
Então, bem-aventurado não é somente aquele que ouve, não é somente aquele que lê, mas bem-aventurado é aquele que guarda, que cumpre, que pratica as palavras da profecia. Então, veja, a pessoa tem fé. A pessoa crê, por exemplo, ela crê que não se deve adulterar, ela crê que não deve mentir, que não deve cobiçar nada do próximo, que não deve furtar, que não deve ser desonesto. Ela sabe de tudo isso. Mas o que acontece? Ela pratica todas essas coisas ou pratica algumas destas coisas. Então, a fé dessa pessoa não tem valor diante de Deus, porque ela crê que não se pode fazer isso, mas ela faz assim mesmo, de forma voluntária, né? Ela sabe, é a fé dela. Olha, eu creio que isso é errado, mas ela continua fazendo. Então, qual o valor dessa fé que não é praticada? Qual o valor dessa fé que não foge da vida mundana, que não foge do mundanismo? Romanos 2, 21 a 23, Paulo diz: Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Dizes que não se deve adulterar, cometer adultério e o cometes? Abominas os ídolos e lhes roubas os templos? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Veja, a pessoa se gloria de conhecer a Bíblia, por exemplo, de conhecer as doutrinas da Bíblia, porém, com a sua vida, desonra a Deus, porque não pratica aquilo que a Bíblia ensina. Então, essas são as perguntas de Paulo, né? Você ensina a pessoa a não cobiçar, mas você mesmo cobiça? Você ensina a pessoa a não mentir, mas você mesmo mente? Você ensina a pessoa a ser honesto, mas você é desonesto? Então, quando você faz isso, você está desonrando a Deus, porque você está transgredindo a lei. Mesmo você estando certo, você está praticando o errado. A confissão de fé ensina que pelas boas obras, os crentes manifestam sua gratidão, fortalecem sua fé, edificam os seus irmãos, adornam a profissão do Evangelho, tapam a boca aos adversários e glorificam a Deus. Vejam quanta coisa maravilhosa acontece quando o crente é praticante da palavra de Deus, quando ele pratica aquelas obras que Deus exige dele, quando o crente foge do mundanismo, quando o crente vive uma vida de santidade, quando ele ama a misericórdia, quando ele pratica a justiça, quando ele é humilde para com o Senhor, entendendo que ele é suficiente em Deus e que Deus é suficiente para ele. Quando o crente vive dessa forma, o que acontece? Vivendo assim, ele está mostrando que é grato a Deus, ele fortalece a fé dele, ele, com essa sua vida, edifica os irmãos, ele adorna a profissão do Evangelho e tapa a boca dos adversários que não tem nada o que dizer deles, e eles então glorificam a Deus por isso. Jesus diz que os homens devem ver as nossas boas obras, para que então eles glorifiquem a Deus que está no céu. Um outro ponto da confissão de fé, depois que a confissão de fé mostrou a relação entre as boas obras e a palavra de Deus, em segundo lugar, a confissão de fé trata sobre o poder de fazer boas obras. O poder de fazer boas obras. Aí diz assim a confissão de fé: o poder de fazer boas obras não é de modo algum dos próprios fiéis, mas provém inteiramente do Espírito de Cristo. Então, é o Espírito de Cristo quem capacita o crente a fazer boas obras. Lembra que lá na introdução eu falei que a árvore é frutífera porque Deus capacita a árvore a ser frutífera. A árvore que Deus não quer que seja frutífera, ele torna aquela árvore estéril, ela não é frutífera. Então assim é a vida do crente. O crente pratica boas obras por conta da capacitação que Deus lhe dá. Deus é quem capacita o crente a praticar as boas obras. Ezequiel capítulo 36 e o verso 26 diz: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Então aqui é dito que somente aquele que tem um coração novo, aquele que tem um espírito novo, aquele que tem um coração aquele que tem um coração transformado é capaz de praticar as boas obras para a glória do Senhor, para a glória de Deus. João capítulo 15, versos 4 a 6 diz: Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar,
se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo e o queimam. Note que essa passagem aqui é muito clara quando Jesus afirma: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Portanto, meus irmãos, a capacidade ou o poder de realizar boas obras não vem de nós. As boas obras, as verdadeiras boas obras, não são originadas de nós, mas elas são originadas de Deus, que coloca em nossas vidas. Então, Deus nos dá um coração novo, um espírito novo. Deus transforma a nossa vida, nos regenera e então assim Ele nos capacita pelo seu espírito a praticar boas obras. Então, sem Ele, a gente não pode praticar boas obras. Sem Ele, a gente não pode fazer nada que glorifique a Deus. É dever do crente obedecer aos mandamentos de Deus, mas a capacidade que ele tem de obedecê-los não está em si mesmo, e sim no Espírito Santo que habita nele e o assiste e o ajuda na graça que já receberam. Então, louvado seja Deus, porque Ele nos dá aquilo que Ele exige. Deus exige que a gente ame a misericórdia, que a gente pratique a justiça, que a gente ande humildemente perante Ele, que a gente fuja do mundanismo, vivendo a vida de santidade. Ele exige tudo isso. E Ele próprio nos habilita a fazer isso. Porque se Ele exigisse isso de nós e nos deixasse a nossa inteira vontade, nós jamais obedeceríamos a sua palavra. Então, embora nós tenhamos o dever de obedecer a palavra, é Deus quem nos capacita. Quando alguém não é capacitado ainda a obedecer a palavra, essa pessoa está mostrando que talvez ela não seja um crente ainda, porque o Senhor que habita no crente capacita o crente a praticar as boas obras. Então Deus exige de nós algumas coisas e Ele mesmo nos capacita a fazer aquilo. Ele nos habilita a fazer aquilo através do seu Espírito que habita em nós. Então veja, Deus é tão bom que ao mesmo tempo em que Ele nos dá um mandamento, Ele também nos dá a habilitação, Ele nos dá a capacidade, Ele nos dá o poder para obedecê-lo. Ele não nos deixa entregues à nossa própria força, mas Ele, mediante seu Espírito, move o nosso coração em direção à obediência. Ele nos capacita a sermos obedientes. Se o homem não é obediente e diz que é crente, tem uma coisa errada na vida dele. Isso não significa que o crente não pode, nunca desobedece a Deus. Que o crente que não haja momentos na vida do crente quando ele não desobedece a Deus. Não é isso. Nós somos pecadores ainda. Nós ainda temos a natureza pecaminosa. Mas eu entendo que ter uma vida de desobediência a Deus deve ser uma exceção na vida do crente e não a norma. A gente conhece gente que é da igreja, membro da igreja, e esse pessoal é caracterizado por uma vida de desobediência. Quer dizer, então até que ponto essa pessoa é regenerada? É difícil, né? Acreditar que uma pessoa que é marcada pela desobediência seja regenerada. Aquele que é crente no Senhor, que é regenerado, ele cai em pecado, ele desobedece a Deus, ele entristece o coração de Deus, mas ele se arrepende disso e se volta para o Senhor e busca viver uma vida de obediência, pedindo ao Senhor, me capacita a ser obediente, me capacita a obedecer a tua palavra, me capacita a praticar a tua palavra, a andar de acordo com ela, me capacita a não ser um crente hipócrita, mas não ser um crente fingido, mas um crente verdadeiro. É assim que age o crente. Então, diante disso, irmãos, do fato de que Deus nos capacita a obedecer a sua palavra, tem motivo para o crente viver uma vida de desobediência e arranjar desculpas dizendo a carne é fraca. De fato, realmente a carne é fraca, mas o Espírito Santo que habita em nós é forte e nos dá força para vencermos a carne. Portanto, usufruamos dessa força. Deus exige dos crentes obediência e não aceita sua desobediência, porque Deus capacita o crente a ser obediente. Deus capacita. Então, essa deve ser a oração do crente. Senhor, me capacita a ser obediente. Me capacita a obedecer a tua palavra. Me capacita a andar nos teus caminhos sendo fiel. Então, o poder de praticar boas obras vem de Deus. Deus é quem nos capacita, é quem nos habilita, através do seu Espírito que habita em nós, a praticar boas obras.
Um terceiro ponto tratado pela confissão de fé tem a ver com boas obras e méritos. Boas obras e méritos. Aqui eu quero iniciar falando que, ou denunciando a Igreja Católica Romana, que ensina que as boas obras que o fiel católico pratica depois do batismo, essas obras merecem um acréscimo de graça e de eterna felicidade. Então veja que a Igreja Católica encontra um lugar das boas obras como meritórias para a salvação, né? Que as boas obras ou a caridade, né, que os fiéis católicos praticam depois do batismo, dá a ele o merecimento de ser feliz. Porém, a confissão de fé diz assim: não podemos, pelas nossas melhores obras, merecer da mão de Deus perdão de pecados ou a vida eterna. Ou seja, não há mérito nenhum em nossas obras para a salvação. Nós não podemos reivindicar a salvação porque nós praticamos boas obras, de jeito nenhum, sob hipótese alguma. Então esse é o conceito católico romano. O conceito católico romano entende que as boas obras são meritórias para a salvação. E nós entendemos que as boas obras não podem merecer nada da mão de Deus. Tudo que temos de Deus vem por sua graça. Romanos capítulo 3, e o verso 20 diz: visto que ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então a parte que me interessa nesse texto é isso aqui. Ninguém será justificado diante de Deus por obras. Ninguém. Então engana-se a Igreja Católica Romana, que acha que as obras são meritórias para a salvação. Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, Paulo diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Bom, então se eu pratico obras meritórias que merecem a salvação, então eu tenho do que me gloriar. Eu fiz por merecer a salvação. Salvação é fruto do meu trabalho, salvação é fruto do meu esforço, salvação é fruto da minha obra. Então o descrente pensa assim porque ele não conhece a palavra. Mas o crente não pode pensar assim. Ele não pode praticar boas obras para ser salvo, porque não há mérito salvador nas boas obras. A salvação não é por obras, a salvação é por graça. Então Paulo é muito claro quando diz que a fé, que a salvação é pela fé, que ela é pela graça e vem pela fé, que ela é um dom de Deus, e diz que ela não vem pelas obras para que ninguém se glorie de Deus, ninguém. Salvação é uma questão de graça, não é questão de mérito por conta de obra de ninguém. Então, de acordo com a confissão de fé, e claro, de acordo com a Bíblia, porque a confissão de fé reflete a Bíblia, explica a Bíblia, de acordo com a confissão de fé, as obras praticadas por nós, sem a assistência do Espírito Santo, são impuras e misturadas com tanta fraqueza e imperfeição que não podem suportar a severidade do juízo de Deus. Então, se as obras que nós praticamos, se elas são originadas de nós, elas não suportam a severidade do juízo de Deus. Mas as obras que nós praticamos, que são originadas de Deus, que são assistidas por Deus, aí sim, elas suportarão a severidade do juízo de Deus. Portanto, meus irmãos, nessa passagem que lemos de Efésios 2, 8 e 9, quando Paulo diz que não é pelas obras que nós somos salvos, e sim pela graça, né? Aí Paulo diz, né, no verso 10, que o Senhor preparou boas obras para que nós andássemos, né? Ele diz que nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Então, o crente não é salvo pelas boas obras, mas ele é salvo pela graça, mediante a fé na obra de Jesus na cruz, e então ele agora vai praticar as boas obras. As boas obras são produto da fé, são fruto da fé, e não a causa da fé. As boas obras são produto de uma vida salva, e não a causa da nossa salvação. Então engana-se aquele que acha que pode ser salvo através dos seus méritos. Pessoas que acham que serão salvas porque são honestas, porque são cumpridores dos seus deveres, porque são bons pais de família, são pessoas cumpridores dos seus deveres, acham que por isso serão salvos. A salvação não depende dos nossos méritos, não depende das nossas obras.
A salvação depende da graça de Deus. Nós recebemos essa salvação pela fé e então nós praticamos boas obras como evidência de que nós somos uma pessoa salva no Senhor Jesus Cristo. Em quarto e possivelmente em último lugar, nós temos aqui as boas obras e os incrédulos. A relação que a confissão de fé faz entre as boas obras e os descrentes, aqueles que não são crentes. A confissão de fé diz assim: as obras feitas pelos não regenerados, preste atenção a isso, as obras feitas pelos não regenerados, pelos descrentes, pelos incrédulos, porque procedem de coração não purificados pela fé, não são feitas devidamente, não são praticadas de uma maneira correta, segundo a palavra, nem com o propósito correto, que é a glória de Deus, são, portanto, pecaminosas. Veja, as obras que os incrédulos fazem, por mais que eles mostrem boa vontade em fazer, elas são pecaminosas. São pecaminosas. Por quê? Como diz aqui a confissão de fé, elas não são praticadas de maneira correta, ou seja, elas não são praticadas visando a glória de Deus. Quando a pessoa não crente pratica, pratica algum ato de caridade, alguma boa obra, essa pessoa não está fazendo isso motivada pela glória de Deus. Então, as obras que são boas são aquelas que são praticadas motivadas pela glória de Deus. E somente um crente no Senhor Jesus é habilitado a fazer boa obra motivado pela glória de Deus. Gênesis capítulo 4, verso 5 diz: ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. E irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o seu semblante. A obra que Caim ofereceu a Deus foi uma obra que não agradou a Deus, porque foi uma obra não motivada pela glória de Deus. Então Deus rejeitou a obra de Caim, ao passo que Deus rejeitou a obra de Abel. João diz que Caim era do maligno, né? A primeira carta de João diz Caim que era do maligno. Então Caim não tinha um coração regenerado, Caim não tinha um coração convertido, não tinha um coração transformado. Então aquilo que procedeu do coração de Caim não agradou a Deus. Então aquilo que procede do coração do ímpio, por mais que ele beneficie o seu próximo, por mais que o próximo seja beneficiado da ação do ímpio, a obra do ímpio em si é pecaminosa, porque ela não procede de um coração transformado. Ageu, capítulo 2, 14, diz: então prosseguiu Ageu: assim é este povo, e assim é esta nação perante mim, diz o Senhor. Assim é toda a obra das suas mãos, e o que ali oferecem, tudo é imundo. Veja que Ageu aqui está falando do povo de Israel. Quem era Israel? Era o povo de Deus da velha aliança, era o povo de Deus da velha dispensação, era o povo de Deus do Antigo Testamento. Todavia, a obra das mãos daquele povo era imunda. Era imunda porque o povo estava com o coração imundo, né? Com o coração imundo. Então aquilo que vem de um coração imundo é imundo. Se nós não tomarmos conta do nosso coração, vivendo uma vida de santidade, santificando nosso coração pela graça do Senhor, aquilo que nós fizermos também é imundo e não agrada a Deus. Por isso é necessário que nós tenhamos sempre uma vida de santidade, entregando nosso coração na mão do Senhor, pedindo que o Senhor purifique o nosso coração, para que nós sejamos motivados pela sua glória quando fizermos qualquer coisa. Mas o ímpio não tem esse pensamento, não tem esse entendimento, então o coração dele já é imundo por natureza. Então tudo aquilo que procede do coração do ímpio é imundo. Tiago 1,15 diz: todas as coisas são puras para os puros, todavia para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então veja, o descrente é impuro, o descrente é impuro, então tudo o que vem dele é impureza, nada que vem dele é puro. Então tudo que está na mente, no pensamento do descrente e na consciência dele, tudo que está lá é corrompido. Logo, nada que procede dele é puro, nada. Tudo que procede do descrente é impuro. As melhores obras que os incrédulos praticam são pecado. E eles se encontram em uma má situação diante de Deus. Porque, veja bem, o que ele faz, o que o incrédulo faz é pecado, porque seu coração é impuro, seu coração não é regenerado,
E negligenciar fazer alguma obra é ainda mais pecaminoso e ofensivo a Deus. Veja que situação se encontra o incrédulo. É aquele ditado, né? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Então eu corro, eu fico. Eu corro, eu fico. Então, voltando para a questão das obras, eu faço ou não faço? Eu faço, Deus diz que é pecaminosa, verdade. Então vou deixar de fazer. Aí se você deixa de fazer, é mais pecaminoso ainda. Né? Então veja a situação que o ímpio se encontra diante de Deus. Irmãos, a nossa conclusão é que a Escritura é muito clara em ensinar que a salvação vem pela graça de Deus mediante a fé. Mas a fé deve ser evidenciada pelas nossas obras, ou seja, pelo nosso modo de viver. Devemos expor a santidade do nosso coração, de sorte que todos vejam e Deus seja glorificado. Ninguém pode ser santificado internamente sem mostrar isso externamente. Geralmente a gente escuta pessoas dizerem assim, a gente quando condena a atitude de algumas pessoas crentes, eu estou falando de crentes, aí você não conhece o meu coração. A partir do momento que você mostra suas atitudes, você está mostrando o seu coração. Então, aquilo que a pessoa tem aqui dentro, ela mostra aqui fora. O mal que ela tem aqui dentro, ela mostra aqui fora. Por exemplo, Jesus disse que do coração do homem tem adultério, furtos, mentira, dolo, engano, avareza, idolatria. Aquilo que tem aqui é visto aqui fora. Aquilo que o homem é aqui dentro, ele mostra aqui fora. Da mesma forma, o homem que tem um coração santo, ele manifesta a santidade do seu coração aqui fora, no seu modo de viver, no seu modo de falar, no seu modo de olhar, no seu modo de agir, no seu modo de viver, no seu modo de tratar as pessoas. Ele mostra a santidade do seu coração no trato com as pessoas. Pedro diz que nós devemos ser santos em todo o nosso modo de viver. Então, se nosso coração é santo, o nosso modo de viver também deve ser santo. Então, é isso que Jesus quer dizer em Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Veja agora, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, se meu coração é luz, está na luz e ele é luz, isso é visto aqui fora, o mundo vê luz. É impossível você acender uma luz e as pessoas não verem. É impossível de noite, por exemplo, os postes acenderem suas lâmpadas e a cidade não ficar iluminada e as pessoas não verem que a luz se acendeu e que tudo ficou claro. Então, a nossa vida é como uma lâmpada, é como uma luz. Onde nós chegamos, nós devemos brilhar. As pessoas devem olhar para nós e ver que a diferença entre nós e eles. As pessoas devem ver que nosso comportamento, nosso linguajar, nossa atitude, tudo é diferente da forma como eles vivem. Portanto, irmãos, devemos tomar cuidado para não sermos infectados com o espírito do farisaísmo e dos escribas, que eram hipócritas, que tudo faziam para serem vistos pelos homens e receber glória deles. Ou seja, eles eram justos aos seus próprios olhos e desprezavam os outros e por isso foram muito criticados por Jesus. Muito criticados por Jesus. Em Lucas 18, 9 a 14, Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano, o fariseu que era hipócrita. Ele diz: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Ou seja, aquele que tem fé verdadeira, aquele que é crente verdadeiro no Senhor, ele ama a misericórdia, ele pratica a justiça, ele ama o seu próximo. Mas os fariseus desprezavam os outros. Aí Jesus diz: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batendo no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Aí Jesus conclui essa parábola dizendo: digo-vos que este quem? O publicano, desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Lembra que quando a gente leu Miqueias 6,8, lá o texto é claro em dizer que boas obras
entre outras coisas, significam andar humildemente para com o teu Deus. Andar humildemente para com o teu Deus. A nossa humildade para com Deus nos leva à humildade para com o próximo. A nossa humildade para com Deus é refletida na humildade para com o próximo. A gente não trata o próximo como inferior a nós e a gente não se trata como superior ao próximo. Não. A gente, porque é humilde para com Deus, é humilde para com o próximo, tratando bem o próximo. Coisa que os fariseus não entendiam. Os fariseus eram arrogantes. Aquilo que eles faziam revelavam a maldade do coração deles, revelavam que o coração deles não era regenerado. O que eles faziam não motivado pela glória de Deus, davam esmolas, jejuavam para chamar a atenção das pessoas. Então isso era o coração dos fariseus. E se a gente não tomar cuidado, nosso coração vai ser assim também. Por isso que é preciso que nosso coração seja luz, seja santo, para que nós revelemos a santidade de vida, ou a santidade do nosso coração em nossa vida. Então cuidado, irmãos, com um coração hipócrita, mas tenha um coração sincero diante de Deus, para que sejamos sinceros diante dos homens. Jesus também contou as parábolas da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido, motivado pelo desprezo que os fariseus e escribas tinham pelos publicanos e pecadores. Então, Lucas 15, de 1 a 3, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Né? Que parábola? A parábola, aí ele contou algumas parábolas da ovelha perdida. O homem tinha 100 ovelhas, uma se perdeu, mas ele foi atrás daquela que se perdeu. A mulher tinha 10 dracmas, uma se perdeu, ela foi atrás daquela parábola que se perdeu, daquela dracma que se perdeu. E um homem que tinha 2 filhos, um deles se perdeu, e ele aguardou com ansiedade a volta do que se perdeu, e ele voltou de fato, e ele foi recebido com alegria. Então veja, na parábola da ovelha perdida, os fariseus e os escribas são representados pelos 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou seja, eles se achavam justos aos seus próprios olhos. Eles achavam que as obras que eles praticavam faziam com que eles fossem justos aos olhos de Deus. Mas, na verdade, eles eram hipócritas. Na parábola do filho pródigo, então veja, na parábola da ovelha perdida, quando Jesus fala assim, 99 ficaram no aprisco. Então ele diz, esses 99 são aqueles que não precisam do arrependimento. Então Jesus aqui está criticando os fariseus. Esses 99 aqui são os fariseus que se acham justos e que não precisam do perdão de Deus, porque já são justos. Na parábola do filho pródigo, os fariseus são representados pelo irmão mais velho, né, que desprezou o irmão mais novo, não aceitando de volta a sua casa. Essa atitude do homem que não é regenerado, do fariseu. Ainda podemos citar a passagem de Mateus 23, do 25 ao 28, onde Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Veja que quadro Jesus pinta dos fariseus hipócritas, do coração deles. Eles são como o prato e o copo, né? O prato e o copo, né? Que por fora estão limpos, mas dentro tem sujeira. Eles são como os sepulcros, que por fora são belos, pintados, mas dentro só tem restos de mortos, né? Só de coisa imunda. Então Jesus diz, assim também vós exteriormente, né? Aquilo que eles mostram aos homens, exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro está cheios de hipocrisia e de rapina. Portanto, irmãos, cuidado para que nossas vidas, ou melhor, para que nossas boas obras, cuidado para que nossas boas obras não sejam feitas apenas para chamar a atenção das pessoas para nós, para que as pessoas digam, veja como ele é um homem bom, veja como ele é uma mulher boa, veja como ele é uma pessoa honesta. Cuidado para que as obras que a gente pratique não sejam feitas apenas para chamar a atenção das pessoas para nós, para que as pessoas glorifiquem a nós, mas que nossas obras sejam verdadeiras para a glória
de Deus, para a glória do Senhor. Portanto, irmãos, que vivamos exatamente uma vida para a glória do Senhor, praticando as obras que o Senhor preparou para que andássemos nelas. Amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.